Eu admiro muito o coronel, respeito. É um policial que tem história na polícia, por isso é admirado e tem os números de seguidores que tem. Mas ele deu alguns conselhos, falando lá no Limite Podcast, comentou algumas coisas com o Sargento Ivan Leite, no bate-papo, de que alguns assuntos que eu trouxe à tona não deveria, a gente deveria, roupa suja se lava em casa, deveria resolver internamente. E aí eu volto a lhe dizer, eu sou só um soldado de polícia. E no militarismo, funcionaria dessa forma talvez se fosse o coronel Esturaro, o comandante, fosse eu subalterno. Ele me desse a oportunidade de ouvir pelo cara que eu sei que ele é, pela humildade que ele tem. Talvez ele me desse a oportunidade de ouvir e me permitir algumas coisas, ter uma aproximação maior com a tropa. Porque assim, na carreira muita gente fala mal, mas positivamente eu ouço muito mais pessoas falando bem do coronel Esturaro do que mal. Né? E eu admirava ele bem antes de ser polícia, sempre foi um cara que representou a instituição com um discurso de segurança pública, a polícia para cima da criminalidade, de não ter o meio termo, não ter acordo com vagabundagem. O Coronel Estrada sempre teve essa postura muito contundente e eu admirei ele por isso e via muito do meu perfil, né? Mas algumas coisas que eu falei, eu ganhei esse número de seguidores que eu ganhei, Léo, porque as pessoas queriam alguém que falasse da forma como eu falei. Eu não, como você mesmo disse, eu não precisei forjar um personagem para falar da forma como eu falei, é como eu sou. E as pessoas aplaudiram, viram a esperança. Esse cara tá dando a ideia o que é o certo. Eu sou um soldado de polícia. Quando tem uma ocorrência, você não vai ver mídia, nenhum jornal procurar um soldado para depor sobre a ocorrência. Sempre vai procurar um oficial. Mas na maioria das vezes é o soldado que estava na ocorrência. É o soldado que estava ali. Ele não é ouvido. E internamente, você é o subcomandante e Paul é o comandante. Se eu quero chegar até ele, eu tenho que chegar a você primeiro. Léo, eu tô com um problema, posso resolver, eu tô precisando disso. A tropa tá precisando disso. Normalmente a maioria das respostas, como a gente vê até no filme, quem quer rir, parceiro, tem que fazer rir e acabou ali. E o soldado volte para casa com o seu não e acabou. Não são todos comandantes que são líderes. Muitos são chefes. Muitos são pessoas que veem um subalterno como qualquer coisa, menos ser humano. Então, eu ganhei essa notoriedade foi pela sociedade. Não foi pela instituição. E igual a mim tem tantos outros soldados por aí que pensam, sabem a dificuldade que a gente vive internamente e que algumas coisas precisam mudar, porque o militarismo ele promove os incapazes. Eu sou contra, Léo, o cara chegar numa mesa aqui com várias pessoas assistindo e falar sobre como vai ser a operação, como a polícia age, que aí a gente está dando carta pro nosso inimigo se defender. Mas tem coisas que acontecem lá dentro que muita gente aqui fora não tem noção. E a polícia, o policial ele é cobrado pela sociedade, pelo superior, a mídia batendo o tempo todo falando mal, as pessoas defendendo o errado. Então é um trabalho cansativo, é você ter a sensação que você está remando contra a maré, não é valorizado. E se eu visse simplesmente pegasse, fizesse um story falando o que eu falei, eu não ia ser notado, porque meu Instagram tinha 800 seguidores, mas o PAD ia chegar, o processo ia chegar. Do mesmo jeito. Então eu fui ouvido, porque o podcast foi a ferramenta que deu oportunidade para eu poder falar algumas coisas que muitos vivem, que muitos dentro da tropa sabem que é real. E a gente trabalha para a sociedade, a gente presta serviço à sociedade. A gente é cobrado pela sociedade. E a sociedade cobrar uma melhora na segurança pública. Porque se eu como soldado e tantos outros tentar resolver só internamente como sugeriu o coronel, no final do ano você vai ver um outdoor na rua fazendo propaganda do governo, dizendo que está fazendo um trabalho de excelência, que os policiais, né, Plan Serve, tudo isso, a gente sabe os problemas que a gente vive dentro da instituição, dentro do governo, que a valorização, né, a polícia não tem 30% de periculosidade. Você está exigindo de um ser humano que vá, se sacrifique numa ocorrência, sacrifique a família dele, a vida dele, e a gente vai com muita vontade, com muito amor, com a intenção de trazer justiça
aí é vaiado. Tudo isso é o contexto do trabalho policial. Mas é uma missão que vale a pena para quem ama ser polícia, né? Mas a realidade é que isso só vai mudar se a sociedade souber. A gente precisa ter empatia por parte da sociedade para poder enxergar que de fato o polícia ele faz um trabalho que vai muito além de qualquer outro. Todo mundo aí que tem seu emprego, pouquíssimos colocam a sua vida em risco para poder salvaguardar alguém. É a polícia, é o bombeiro, né? Que tá ali se arriscando, e esse tipo de trabalho tinha que ser valorizado pela sociedade. São heróis, são pessoas. Hoje aqui no mundo real não tem Marvel, não tem DC Comics, não tem Superman, não tem o Batman. Não tem. Aqui tem a polícia, né? Então a gente vê hoje assim uma exigência muito grande em cima do polícia, uma cobrança muito grande e pouca valorização. A gente não vê tanta, não dão ferramentas para o polícia trabalhar. E aí vem um cara na rede social, pega lá o verbo, fala, expõe a realidade que é, né? E Mas meio que sempre foi assim, né, mano? Só vem!